Minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. Tivemos, como disse a Rosalina, a grata satisfação de sermos abençoados por uma campanha aqui do Allan Kardec, em benefício da construção do nosso novo salão de palestras lá no Solo Sagrado. Se você tem alguma dúvida com relação à pizza, porque está barato, acha que não vai ter recheio, não se preocupe com isso. Existem, evidentemente, algumas pizzas que diz que tem recheio, mas é igual perispírito, você não enxerga. Aqui você pode comprar garantido, nós vimos isso na campanha. Né? Ajude o Kardec a ajudar o irmão Jerônimo. Mas é sempre uma alegria e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande visitarmos o Kardec. O frio na espinha ainda se faz presente. E nós gostaríamos, na manhã de hoje, de pedir licença aos queridos amigos para relembrarmos um pouquinho Francisco Cândido Xavier. Há exatos 17 anos, retornava ao mundo dos espíritos Francisco Cândido Xavier. Em 30 de junho de 2002, o grande missionário retornou ao mundo espiritual depois de 92 anos de trabalho profícuo aqui na Terra. Gostaríamos de conversar um pouquinho sobre Francisco Cândido Xavier, abstraindo dele 3 aspectos. Chico Xavier é um homem além do seu tempo. Evidentemente, como um missionário, ele traz coisas que a sua época ainda não comportava. E nós gostaríamos de conversar sobre 3 aspectos de Francisco Cândido Xavier. O homem comum, embora ele nunca tenha sido um homem comum, mas um homem social. O homem psíquico, a maior potência psíquica do planeta, em termos de mediunidade. E o homem religioso. 3 aspectos, para nós inserirmos nas nossas consciências um exemplo ímpar daquilo que nós poderíamos chamar, nos dias de hoje, de homem integral. A lei de Deus, que está escrita em nossa consciência, vai sendo descoberta por nós mesmos, à medida em que experimentamos a vida, mas também somos ajudados a conhecer a lei de Deus através de missionários. A questão 622 do Livro dos Espíritos é muito clara sobre isso. Allan Kardec pergunta aos espíritos se Deus deu sempre ao homem a oportunidade de ter a sua lei conhecida. Ou seja, se a divindade permite, se a divindade produz, através da providência divina, uma forma de nós adentrarmos ao conhecimento das leis que regem as nossas vidas, que regem tudo o que existe. E os espíritos disseram que sim, nós nunca estivemos desamparados e que em todas as épocas da humanidade, espíritos superiores encarnam, não é reencarnam, encarnam para fazer a lei de Deus ser conhecida em benefício de nós outros. São Vicente de Paulo, na questão 888A do Livro dos Espíritos, diz que nós estamos inseridos num mecanismo onde sempre haverá espíritos à nossa frente ajudando no nosso progresso. E que essa tarefa, por nossa vez, onde estivermos, também tem que ser assumida por nós outros. Ou seja, há um elo de solidariedade, onde aqueles que estão à frente estão sempre socorrendo os atrasados. E dependendo da tarefa, o tarefeiro. Francisco Cândido Xavier é um homem além do seu tempo. Raciocinemos. Howard Gardner, estudioso do comportamento humano, da educação humana, previa no começo do século que para que o homem seja feliz, para que o homem se estabeleça na Terra neste século XXI, ele precisaria assumir um comportamento diferente
do que assumiu nos 20 séculos de cristianismo. Seria preciso criar o que ele chama de 5 mentes. E a primeira delas é a mente da disciplina. Nós sermos disciplinados naquilo que precisamos e devemos fazer na terra. Ora, nós nos lembramos de imediato, e todos vocês provavelmente já se lembraram, dos 3 conselhos que Emmanuel deu a Chico Xavier no início de sua tarefa. Seriam preciso 3 ferramentas: disciplina, disciplina e disciplina. Mas Gardner vai falar para nós que é preciso disciplina no sentido de aprendermos e de colocarmos em prática o que aprendermos. Chico Xavier nos ensinou muito. Se disciplinou na vida presente, mas nós não podemos nos iludir. Ele já era um espírito disciplinado. Só trouxe à tona o exercício para fixar com a personalidade atual o que precisava ser feito. Disciplina. Chico Xavier era um homem disciplinado. Ao mesmo tempo, ele era um homem integrador, segundamente predita por Howard Gardner. O que é integrador? Saber usar tudo aquilo que aprendeu. Saber administrar os conhecimentos de forma a colocar em prática no dia a dia. Não adianta saber muito se a gente não sabe o que faz com aquilo. Chico Xavier também soube fazer isso. Integrar todos os seus conhecimentos. Porque na sua obra, nós vamos encontrar filosofia, nós vamos encontrar ciência e nós vamos encontrar religião. E ele soube muito bem integrar tudo isso. A terceira mente, questionadora. É aquela mente que vai em busca das problemáticas humanas para ajudar na solução delas. Ou seja, não fugir dos problemas. E Chico Xavier se entregou de tal forma aos conceitos da ciência, da filosofia e da religião, que ele trouxe para nós todos não só problemas existenciais e problemas que haveremos de enfrentar, quanto as soluções inerentes. Essas 3 características, podemos fazer uma analogia, tem a ver com espíritas instruí-vos, eis o 2º ensinamento. Mas as 2 últimas mentes que Gardner nos fala, nos remete ao primeiro ensinamento da doutrina espírita. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Pois a 4ª mente predita por Gardner é a mente ética. Nós precisaremos ser éticos no 3º milênio. Sem ética, sem comportamento ético, naufragaremos enquanto seres humanos. E a 5ª mente, a mente respeitosa, que será aquele comportamento onde nós respeitaremos as pessoas como elas são, nas suas mais diversas possibilidades de apresentação das suas personalidades. O 3º milênio exigirá de nós todos ética e respeito ao próximo como ele é, com as escolhas dele, com o jeito dele ser, sem julgamentos, conforme previu o Cristo. E Chico Xavier engloba tudo isso aí. Ora, um homem, além do seu tempo, ele já era tudo isso no século XX, e nós ainda estamos nos preparando para isso. Então, Chico Xavier é um exemplo de conduta, de comportamento, de vida, para que nós possamos ser para frente o que ele já é faz tempo. Um exemplo a ser seguido. Você pode não gostar de Chico Xavier, porque ele é espírita, mas não tem como negar o seu comportamento humano. E a prova maior disso é ele ter conquistado o título de maior brasileiro de todos os tempos. E nós, espíritas, não tínhamos e não temos a quantidade de votos suficiente para elegê-lo a tal posto. O que significa dizer que milhões de brasileiros que não são espíritas votaram em Chico Xavier. Não pela mensagem espírita, mas pelo comportamento humano. Simples assim.
Então, o Chico sempre será uma referência para nós outros. Aquilo que vamos ser no terceiro milênio, o Chico já é faz tempo. Mostrando para nós que é possível ser diferente, que é possível conquistar espaço comportamental diferente, é possível pensar diferente, porque se alguém já conseguiu, todos os seres humanos também conseguirão, e Jesus disse isso: vocês poderão fazer mais coisas do que eu fiz. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, se confiarem em si mesmos, se acreditarem nas suas próprias forças, se buscarem as forças subconscientes, inconscientes, diz Alexandre, em Missionário da Luz, para André Luiz, temos esse mecanismo à nossa disposição. Esse é o primeiro aspecto, o homem social. Entre aspas, o homem comum. E um dia todos nós seremos. Mas é inegável a obra de Francisco Cândido Xavier. São mais de 500 livros hoje. Mais de 500. Me parece que não há na história da humanidade alguém que tenha escrito tantos livros. Sem nenhum erro de português. Sem nenhum erro doutrinário. Sem nenhum erro moral. É só ler as 500 obras que a gente vai descobrir isso. Tarefa para os milênios. Chico Xavier traz, na sua primeira obra, já o cartão de visita da sua mediunidade, do seu psiquismo e do alcance do seu trabalho. Parnaso de Além Túmulo traz 52 poetas nos seus estilos, com as suas palavras. Estudiosos particulares de cada poeta atestaram. É o próprio que escreveu. Bem, das duas, uma. Ou você assume que os mortos existem e que vem escrever através de um médium, ou você dá um prêmio Nobel de Literatura para Francisco Cândido Xavier. Ou 2, ou 3, ou 4. A capacidade psíquica de Francisco Cândido Xavier é extraordinária. Porque escrever 52 poetas aos seus estilos e às suas formas de se expressarem, só alguém com uma capacidade fora do comum para consegui-lo. Mas isso não foi nada. Chico Xavier trouxe uma obra monumental e gostaríamos, rapidamente, por conta do tempo, claro, de trazer alguns exemplos da antecipação dos conhecimentos humanos na obra de Francisco Cândido Xavier. Em 1945, como citamos Missionário da Luz, vamos tirar dele. André Luiz escreve pelas mãos do Chico algo em torno daquele pequeno órgãozinho que nós todos temos na caixa craniana, chamada epífise ou glândula pineal. Até então desconhecido, mas já previsto por filósofos e estudiosos dos séculos anteriores, a glândula pineal foi dissecada por André Luiz pelas mãos de Francisco Cândido Xavier em 1945. E só no final do milênio, no começo desse milênio, é que a ciência tem chegado às conclusões a respeito desse órgão. E nada do que Francisco Cândido Xavier escreveu foi contestado ou foi desmentido. É uma profecia. Ele está trazendo antes da hora conhecimentos que a ciência no futuro validaria. Ou seja, o mundo espiritual está nos preparando para o amanhã. E Chico Xavier não tinha medo disso. Não tinha medo de colocar à luz do mundo as coisas que os espíritos diziam. Chico Xavier desvendou para nós inúmeras possibilidades. 2 anos à frente, ele escreve No Mundo Maior, onde ele divide o cérebro, ele, entre aspas, ele psicografa André Luiz mais uma vez, dividindo o nosso cérebro em 3 compartimentos, didaticamente falando, e estabelecendo os critérios de funcionamento de cada parte. A parte reptiliana, primitiva, o primeiro cérebro que aparece, o de reflexão, a parte intermediária do córtex cerebral,
E a terceira parte, a região frontal, que nos possibilita as atividades espirituais, subjetivas. E mais uma vez a ciência vem comprovar, principalmente com os exames de imagem cada vez mais apurados, que quando nós nos tornamos seres subjetivos, quando nós oramos, quando nós pensamos no bem, quando nós amamos, quando nós pensamos em termos de espiritualidade, portanto, a região frontal é ativada com maior intensidade. Nós espíritas sabemos disso desde 1947. Ou deveríamos saber. Um pouco mais à frente, em 1958, um dos monumentos da doutrina espírita vem a lume também pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. Emmanuel escreve Pensamento e Vida, a título de colaboração para que nós pudéssemos, com muito poucas palavras, os grandes espíritos são assim, escrevem muito com poucas palavras. Emmanuel diz que é uma obra singela, e realmente é um livro muito pequeno e fino. É desses que a gente gosta de ler, com letra grande ainda. Não é cansativo. Uma lição por dia é suficiente para a gente ir meditando a respeito. Mas neste livro, há duas mensagens, ou dois capítulos, diríamos imprescindíveis para o nosso dia a dia, que todos nós, mas absolutamente todos nós, deveríamos estudar detidamente por alguns dias. Que é o capítulo 15 e o capítulo 28. Já citamos aqui outras vezes, mas vale sempre a pena. No capítulo 15, Emmanuel trata sobre a saúde. A nossa saúde. E no capítulo 28, sobre doenças. O que nos chama a atenção é que Emmanuel está falando das nossas emoções, do impacto das nossas emoções, tanto nos processos de saúde, quanto dos processos de doenças. Se em Missionário da Luz, tratando da glândula pineal, Alexandre, o instrutor, fala para André Luiz, que fala para Chico Xavier, que é através da epífise que o espírito, ligado eletromagneticamente a esse órgão, conduz, produz, induz o funcionamento do nosso corpo físico através da epífise nos órgãos glandulares. A epífise, diz Alexandre, tem ascendência sobre todo o sistema endócrino. O sistema endócrino é o que faz o nosso corpo funcionar. Então, tudo aquilo que passa na mente, na casa mental do espírito, é refletido de imediato nas glândulas hormonais do nosso corpo físico. Então, André Luiz está falando que o mecanismo é assim, e Emmanuel, em 1958, vai dizer, de uma forma mais objetiva ainda, que as nossas emoções, a forma como pensamos e sentimos, nos dará mais saúde ou nos dará mais doenças. 1958, os estudos a respeito da inteligência emocional engatinhavam. E viriam a lume através de Daniel Goleman, em 1985, com inteligência emocional, comprovando a hipótese espírita de que nós, fisicamente falando, refletimos a mente, ou, como o ditado multimilenar fala, mente sã em corpo são. Daniel Goleman dá um exemplo. Pessoas escolhidas propositadamente, pessoas nervosas, reativas, aquelas que nós conhecemos como pavio curto, foram colocadas em teste. E a equipe de psicólogos envolvia-as, pedindo para que elas se lembrassem de fatos de suas vidas que tinham deixado-nas muito nervosas. E as pessoas foram rememorando acontecimentos de suas próprias vidas em que elas tinham ficado coléricas,
Ao mesmo tempo, o seu coração, os seus corações estavam sendo monitorados. E só de lembrar de um fato que as tinham deixado muito nervosas, os equipamentos de rastreamento verificavam que o coração perdia de 10 a 15% da sua capacidade de funcionamento. Só de lembrar. Imaginemos durante o ato, quando nos encolerizamos, quando nós expressamos a nossa raiva, a nossa cólera, o nosso ódio. Imaginemos no instante em que a gente deixa aflorar todo o nosso grau de animalidade, o quanto pesa para o coração e os demais órgãos. Mas imaginemos a repetição desses acontecimentos. Pois Emmanuel diz que todo desequilíbrio emocional, pensamento e vida, é como uma marretada forte numa relojoaria, num mecanismo de relojoaria, num mecanismo extremamente sensível. O que significa dizer que o comportamento emocional vai impactar diretamente na nossa saúde e, consequentemente, na extensão de nossas vidas aqui na Terra. Porque se consumimos os equipamentos físicos, os órgãos, se nós exigimos deles algo além, nós estamos encurtando as nossas vidas aqui na Terra. E nós, espíritas, sabemos que encurtar a vida na Terra, qualquer motivo que seja, menos o motivo amor, é suicídio indireto. É retornar ao mundo dos espíritos antes da hora. E isso pesa excessivamente ao espírito. Imaginemos por quê. Nós temos um programa reencarnatório. Esse programa reencarnatório tem uma previsão de um determinado tempo de vida, que tanto pode ser encurtado, como estamos tratando, quanto pode ser esticado. Dependendo das circunstâncias, da situação do espírito, das suas necessidades evolutivas. Se temos um prazo, entre aspas, de validade, significa que nós teríamos muito a fazer nesse prazo. Mas não é só isso, o prejuízo não é só pessoal. O prejuízo, diríamos, é exponencial. Por quê? Porque se vamos viver mais 1, 2, 10, 20 anos na Terra, nós vamos conviver com muitas pessoas que precisariam do nosso concurso para que elas também progredissem. Ou seja, eu não só me prejudico, quanto prejudico o progresso de outras pessoas. Então, a carga kármica se decuplica. E é por isso que nós precisamos ter um motivo, e cada um vai descobrir o seu, para nos endireitarmos no campo da emotividade. Mas qual é o problema? A gente gosta de ser desequilibrado. É quando eu fico nervoso que eu resolvo as coisas. É quando eu enfezo que eu consigo pôr tudo em ordem. Não, pelo contrário, a gente estraga tudo. A gente estraga a constituição física, a gente estraga as relações familiares, a gente estraga as relações laborais e sociais. Mas eu nasci assim, para se corrigir, para nos educar. E cada um de nós conseguirá, se quiser, encontrar um meio de se autoeducar. É isso que nós aprendemos com Emmanuel antes da inteligência emocional surgir no panorama da Terra. E é Francisco Cândido Xavier que vai trazer isso para nós. Nesse ponto, nós nos lembramos do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lázaro falará para nós sobre Erasto falará para nós sobre as características do verdadeiro profeta. Quais são as características do verdadeiro profeta segundo Erasto? São espíritos superiores. São espíritos conscientes daquilo que vieram fazer. E nós nos lembramos de uma reportagem com Francisco Cândido Xavier passada na televisão, em que a repórter perguntou para ele, já próximo do seu retorno ao mundo espiritual, como é que ele estava tocando a vida, já que a sua obra mediúnica havia praticamente se encerrado, não é? E ele disse que estava vivendo conforme Deus queria, mas que
o que tinha que ser feito foi feito. E quem de nós tem condição de olhar para trás e dizer que o que tinha que ser feito foi feito? Chico Xavier tinha. Ele sabia exatamente o que é que ele veio fazer aqui na Terra. Erasto diz que esses espíritos são superiores, mas não foram criados assim. É um progresso anterior, diz ele. Claro, para se encaixar na ótica da justiça divina, ele não pode ter sido criado daquele jeito. Ele conquistou o progresso dele. Ele implantou as disciplinas necessárias para que ele alcançasse o posto que ele alcançou. Não é de graça. O que significa dizer que aquilo que Francisco Cândido Xavier era e é, e nós seremos um dia, é em função do esforço. E Jesus vai dizer, aquele que perseverar vai conseguir. Ou seja, está dentro de nós. As escolhas, as vontades e a força necessária para implantarmos a mudança de que precisamos implantar. Não se confia, Erasto, uma tarefa a um general que não tenha competência para tal. Simples assim. Vale a pena dar uma lida lá para a gente reconhecer ainda outros detalhes de Francisco Cândido Xavier. Um homem além do seu tempo, porque a mediunidade de Francisco Cândido Xavier, o mecanismo da mediunidade está disponível para todos nós. Em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec diz que raríssimas são as pessoas na Terra que não teriam um mínimo de vestígio da mediunidade. Por isso considera o codificador todos os seres humanos médiuns em maior ou menor grau. É evidente que virão aqueles com uma mediunidade um pouco mais ostensiva ou mais ostensiva para fazerem uso desse talento em benefício do seu próprio crescimento e daqueles que estão ao seu redor. Mas todos nós somos médiuns. Quando estamos dentro das nossas casas, conversando ou fazendo alguma coisa em família, quando estamos trabalhando, quando estamos em sociedade, quando estamos passeando, somos sempre médiuns, refletindo, como diz Emmanuel ainda na primeira frase do livro Pensamento e Vida, a mente é o espelho da vida em toda parte. Ou seja, nós sempre seremos espelho da vida onde quer que nos estejamos. E, consequentemente, captaremos, segundo a nossa condição, as energias espirituais correspondentes onde quer que nós estejamos. Francisco Cândido Xavier é o médium mais perfeito, entre aspas, que nós poderíamos conhecer. Mas isso não veio de graça, isso veio através do trabalho. É o médium que nós seremos um dia, se nós acatarmos as lições do Evangelho de Jesus e da lição espírita a partir de hoje, e cada vez com mais intensidade. O terceiro aspecto talvez seja o que tenha mais parecido aqui para o mundo, porque foi o que o elegeu o maior brasileiro de todos os tempos. Porque, ao longo do tempo, esta parte intelectual de Francisco Cândido Xavier dos livros é que será reconhecida. Quando as pessoas começarem a se espiritualizar mais, quando nós espíritas, através do exemplo, através da nossa palavra, ajudarmos as pessoas a se espiritualizarem, é que Francisco Cândido Xavier terá sua obra devassada pela humanidade. É o futuro que vai mostrar isso. Um dia viveu na Terra um homem chamado Francisco Cândido Xavier que trouxe esses ensinamentos que só os séculos futuros serão alcançados pela maioria da Terra. Mas há um aspecto em Francisco Cândido Xavier, o terceiro aspecto que gostaríamos de conversar, que esse talvez seja o mais urgente, talvez não, é o mais urgente para nós todos, é o homem evangélico. Chico era o homem evangélico. Talvez pudéssemos dizer que Francisco Cândido Xavier foi um dos mais fiéis seguidores do Cristo.
um dos mais obedientes seguidores do Cristo. E não nos esqueçamos, Chico Xavier era corintiano. É nós. O Cristo está conosco. A compreensão do Evangelho, ela ultrapassa o entendimento filosófico. A compreensão do Evangelho precisa ultrapassar o entendimento filosófico. O entendimento evangélico precisa conhecer a prática para poder ser absorvido pelo Espírito. Pois que o conhecimento evangélico só se estrutura quando a gente parte para o campo da ação. Quando a gente vai em busca da ação. Quando a gente se disciplina na ação. Porque a ação gera hábitos. E hábitos adquiridos, segundo Kardec, é educação. Então, se nós quisermos nos educar em evangelho, nós precisamos colocar em prática para que nós consigamos, entre aspas, reprogramar os nossos espíritos com suas atitudes. Isso só é possível exercitando no dia a dia, nas ações do dia a dia, nas minúsculas, nas pequenas ações do dia a dia, exercitando os conselhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus falará para o homem imortal, para o espírito imortal. E ele falará para o homem, não para o homem missionário, no termo amplo da palavra, mas para o espírito missionário de si mesmo, porque uma grande construção começa com um único tijolo. Será através das atitudes do dia a dia, as microatitudes do dia a dia, que nós implantaremos no nosso comportamento o Evangelho de Jesus, como Francisco Cândido Xavier demonstrou durante toda a sua existência. Toda a sua existência. Francisco Cândido Xavier tratava todos por igual. Plena convicção, plena compreensão daquilo que os Espíritos trazem no capítulo 9 do Evangelho, do Livro dos Espíritos, da terceira parte, Lei de Igualdade. Francisco Cândido Xavier era a própria encarnação do capítulo. Todos são iguais perante a lei, porque estão todos buscando o mesmo objetivo e estão sujeitos a essas mesmas leis. E nós precisamos fazer isso, ter uma mente ética e respeitosa, como disse Gardner e como demonstrou Francisco Cândido Xavier. Ora, quais são os conselhos para o dia a dia, que evidentemente começa em nossas casas? Quantas vezes já comentamos isso nesse microfone? Simples. As lições de Jesus são simples. Perdoar 70 vezes 7 vezes. Oferecer a face esquerda em quem bate na direita. Esconder da mão esquerda os benefícios que a direita dá. Dar a camisa para quem pede a blusa. Até a camisa para quem pede a blusa. Caminhar 1000 passos a mais. Quando formos solicitados ou instados a caminhar 1000. Não repelir aquele que te pede emprestado. Ou seja, hoje as pessoas estão pedindo algumas coisas, também já comentamos isso, mas ainda sempre valerá a pena, porque estou falando para mim mesmo. As pessoas estão pedindo coisas emprestadas para nós e nós não temos percebido. Dentro das nossas casas, as pessoas estão pedindo um pouquinho mais da nossa atenção, um pouquinho mais do nosso respeito, um pouquinho mais da nossa solicitude, um ombro amigo, uma mão amiga, uma companhia. E nós, presos ao corre-corre da vida, presos à tecnologia, às mídias que nos remetem a relações virtuais, nos desviando das relações pessoais tão necessárias para os nossos espíritos. Mais do que nunca, o Evangelho precisa ser lembrado. Nós precisamos tratar, nas mínimas questões, a nossa vida sob o enfoque do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem isso, não haverá felicidade para nós. Não haverá
mundo de regeneração. Aliás, nós que sabemos um pouco a respeito desse processo de renovação, precisamos compreender, e me permitam colocar uma opinião pessoal, o mundo de regeneração será um mundo onde os espíritos que tiverem a oportunidade de permanecer nele, serão aqueles espíritos que aceitarão abrir mão dele em nome do Cristo. Ou seja, se eu quero o mundo de regeneração para mim, eu não tenho direito a ele. O mundo de regeneração, como as atitudes que o Cristo preconiza, é para o próximo. Então, eu preciso fazer por onde ajudar as pessoas a se sentirem mais felizes, desanuviar a cabeça delas, aconchegá-las ao coração, orientá-las para que elas encontrem um sentido para a vida delas, mesmo que eu não tenha encontrado um sentido para a minha. E Francisco Cândido Xavier deu o exemplo disso. Embora ele sabia muito bem para onde ele estava indo e o que estava fazendo, ele deu a lição de que nós todos podemos fazer algo pelas pessoas que convivem conosco, sempre em nome do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O modelo e guia da humanidade que tem enviado os seus trabalhadores, e Chico é um dos mais lúcidos trabalhadores do Senhor Jesus e um dos mais operosos, para fazer com que nós todos aceleremos o nosso processo de renovação. Então, Chico Xavier, como Jesus, não pode ser reverenciado tão somente como uma figura mitológica. Não. Homens práticos, que pedem para que nós façamos as mesmas coisas, no nosso campo de ação, onde quer que nós estejamos. Se nós respeitamos Chico Xavier e o admiramos, tornemos Chico Xavier um exemplo para todos nós. Amando como ele amou, amando como Jesus amou, amando como eles amam, porque não se retrograda no campo do progresso e, consequentemente, no campo do amor. Raciocinemos nesses termos, nessas possibilidades, e perguntemos, como Saulo de Tarso perguntou a Jesus, ou como Francisco Cândido Xavier se entregou a Jesus: Senhor, o que queres que eu te faça? E nós ouviremos no íntimo da alma o que Francisco Cândido Xavier ouviu a sua vida toda através de Emmanuel e dos espíritos que o incentivaram. Ame. Ame para que você seja feliz hoje e sempre. Muito obrigado a todos e que assim seja.